meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, ele vem com uma proposta diferente. Então, o tema é Faculdade EAD, o ensino à distância. Será que vale a pena? É bom? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer exemplos e faculdades que práticas, não é marketing, nada disso, mas eu vou trazer algumas faculdades que eu conheço, que eu recomendo para vocês, e a gente vai falar sobre isso também até o final do vídeo. Para quem não me conhece, se você chegou agora aqui nesse vídeo, através desse vídeo, eu sou a Carol, sou a mamãe do Miguel, que tem 2 aninhos, e esse vídeo eu trago conteúdos do meu dia a dia, da minha rotina, da minha maternidade. Então pode ser que eu esteja falando aqui com algumas mamães que têm vontade de voltar a estudar, que têm vontade de retomar a vida dos estudos, a vida profissional após a maternidade ou após a paternidade também, ou para você que tem interesse nesse tipo de conteúdo, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui no nosso cantinho. Eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo, deixar a sua inscrição linda para mim, que vai fazer total diferença aqui no canal, ela é muito importante. Para você não vai custar nada, vai ser super rapidinho, mas vai contribuir para o crescimento aqui do canal e me motiva sempre a estar trazendo conteúdos aqui para vocês, tá? Para quem me conhece sabe da rotina puxada que eu tenho, mas eu sempre tô aqui com muito carinho para gravar para vocês. Compartilhe esse vídeo com outros amigos também. Assim, o YouTube, ele começa a divulgar cada vez mais e chega em outras pessoas. E deixa o seu like também para ajudar ao engajamento do vídeo chegar em outras pessoas, tá bom? Deus abençoe cada um que está aqui no canal e vamos direto pro tema, sem mais delongas. Bom, pessoal, a faculdade EAD, o ensino à distância, ele é um misto de sentimentos. Por quê? Porque a gente sabe que hoje o ensino à distância e muito mais pós-pandemia, ele se tornou parte do calendário de ofertas, né, de muitas instituições. Então, a gente sabe que, inclusive, universidades, programas federais ofertam cursos, ofertam o ensino médio, ofertam até trabalhos, né, em home office, tudo, sessões terapêuticas, tudo isso gira em torno do presencial e do online. Então, possibilitou aí portas da pessoa escolher se ela quer fazer o ensino médio, um curso técnico, uma graduação, até consulta médica, terapia, tudo isso. Se ela quer fazer presencial ou se ela quer fazer online. Antes, isso não era tão bem visto, né? Antes era algo que estava começando, era um campo ali desconhecido. E hoje, com o avanço da tecnologia, a gente sabe que proporcionou muito mais para poupar tempo, né? A gente sabe que antes as pessoas. É até engraçado, porque muitos falam assim: poxa, parece que o tempo tá passando mais rápido, que os dias estão ficando mais curtos, né? Do que antigamente, né? Antigamente a gente ia na biblioteca para fazer trabalhos, a gente recebia as pessoas em casa, era tudo com mais calma, parece que a hora não passava. Mas será que realmente a hora não passava? Ou será que nós que ficamos muito atarefados e a gente não vê a hora passar? Não será que é cronológico ou será que é o dia, né? Que é cheio de coisas para fazer? Então a gente sabe que hoje uma mulher antes, né, ela cuidava mais assim da casa, dos filhos, e hoje a mulher ela exerce um papel social que ela também trabalha. Não que antes não trabalhava, porque em casa a gente sabe que trabalha muito mais, mas hoje a mulher também trabalha fora, também cuida dos filhos, também cuida da casa, né? Então, assim, às vezes o homem e o marido têm mais de um trabalho, né? Então a gente sabe que a vida e a rotina das pessoas elas ficaram mais corridas, né? E com isso, então, como eu disse, após pandemia, principalmente, aumentaram então a oferta de cursos, de graduação, de pós-graduação EAD. E aí vem a pergunta: será que vale a pena fazer uma faculdade EAD? Será que o certificado, será que o reconhecimento é o mesmo? Talvez eu tô falando aqui com mamães, com papais com pessoas que mudaram ali as suas rotinas, que têm vontade de estudar, mas que trabalham muito, né? Que tem uma vida muito corrida e que às vezes não consegue no presencial, não consegue terminar o ensino médio, não consegue fazer uma graduação e fica nesse dilema, né? Será que vale a pena? Será que não vale a pena?
Eu vou ser muito sincera com vocês referente à minha opinião, vou trazer o pós, vou trazer o contra. Tem muita vantagem, que é essa questão de poupar o tempo. A gente sabe que uma graduação, ela proporciona com que você ganhe tempo sendo EAD do seu deslocamento, por exemplo, né? Então você poupa ali de ficar se deslocando, você consegue estudar, você fazendo o seu horário, assim como o trabalho home office, assim como outras coisas online, você consegue administrar o seu próprio tempo e encaixar ali nos horários que você sabe que são mais flexíveis para você continuar estudando, conseguir concluir ali as suas tarefas mediante ao seu dia a dia. Às vezes, para fazer uma faculdade noturna, uma faculdade período da tarde, vespertino ou matutino de manhã, você não tenha tempo, não tenha condições de ficar ali, de ir para uma universidade. Então, sim, a graduação EAD, ela permite essa flexibilização e é um ponto muito positivo. Também levando em conta que grandes faculdades ofertam, universidades inclusive, e até o Ministério do Governo Federal, o Ministério da Educação, oferta, por exemplo, o EJA, oferta o ensino médio, né, o ensino fundamental para você concluir de maneira EAD, com professores capacitados, treinados, formados. As videoaulas são gravadas em uma plataforma, né? E você tem ali todo o acesso para a sua formação. No final desse curso, você vai sim ter o seu diploma, o seu certificado, você vai sim ser reconhecido como qualquer outro profissional no mercado de trabalho, que tem as cargas horárias, que tem os estágios, tem as notas e vai ter o seu diploma, a sua licenciatura, o seu bacharel ou até mesmo o seu ensino médio ou curso, caso é isso que você está procurando. Então, sim, o ensino EAD, ele propõe essa flexibilização de horário e ele também proporciona um diploma, um certificado com reconhecimento. Isso é um ponto fundamental e muito importante. Mas eu vou falar também dos pontos negativos de uma graduação EAD. Então, vamos colocar ali alguns pontos, por exemplo, para uma pessoa que tem muita dificuldade em administrar o seu tempo, uma pessoa que procrastina as tarefas, que não consegue ter disciplina para poder ali fazer a graduação. Então, se ela vai, por exemplo, flexibiliza o horário, ela vai iniciar um curso ou uma graduação EAD e aí tá ali no celular, mas toda notificação que chega do Instagram, que chega do Facebook, ela deixa as aulas e ela passa muito tempo nas redes sociais. Essa pessoa, ela não vai ter disciplina. Essa pessoa, ela vai procrastinar as atividades. Então, ela não vai ter tanta disciplina como se ela tivesse numa sala de aula. Esse é um outro questionamento que às vezes a gente recebe de falar assim, poxa, eu não consigo fazer uma graduação EAD porque eu não tenho essa disciplina de, por exemplo, focar nas matérias, assistir todas as aulas até o final e navegar ali na internet exclusivamente para os tempos de estudo. Bom, o que eu falo para vocês? Vamos citar um exemplo de um guerreiro? Se esse guerreiro ele vai para uma ilha lutar e ele deixa ali o barco estacionado, disponível dele, será que na primeira dificuldade ele não vai sentir vontade de entrar no barco e ir embora dessa ilha? Vamos citar outro exemplo bem prático. Se esse mesmo guerreiro queima esse barco e elimina ali todas as possibilidades de ir embora, ele vai entrar nessa ilha para guerrear de verdade, porque ele sabe que não tem outra opção a não ser concluir a missão com que ele está ali para fazer. E o que eu quero dizer com esse exemplo? O estudo EAD, o ensino EAD, ele é a mesma coisa. Você precisa eliminar toda a sua distração. Você precisa eliminar tudo aquilo que tire o seu foco. Você precisa ir para terminar e cumprir a sua missão. Como que a gente pode fazer isso, então? De maneira bem prática. Se você é uma pessoa que vai utilizar o seu celular ou o seu notebook e você se distrai em redes sociais, desative as suas contas temporariamente, para que você nem tenha acesso, para que você nem se distrai, para que você nem ali se perca por um desejo de, eu vou entrar um pouquinho e ficar horas ali. Bom, afinal de contas,
Às vezes a gente tem que abdicar de algumas coisas, às vezes a gente tem que fazer escolhas, por mais que sejam difíceis, a gente precisa tomar decisões importantes. Ah, eu quero fazer um curso de 2 anos, eu quero fazer um curso de 4 anos, eu quero fazer uma graduação de 5, uma pós-graduação de 1 ano. Talvez eu tenha que terminar o meu ensino médio, vai levar ali 3, 4 anos. Esse tempo passa e você conclui, depois você volta para suas redes sociais. Mas esse tempo, você não pode perder essa oportunidade. Então, se é algo que vai te ajudar, que vai facilitar o seu processo, talvez você precise tomar decisões como essa para priorizar e focar naquilo que realmente para você é importante. A gente sempre tem que ter um motivo que nos motive, que nos mova a fazer. Aquela coisa que é muito importante, que é por isso que eu faço, que é por isso que eu foco, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, esse planejamento e força de vontade para vencer a procrastinação é o que pode ajudar quem, de repente, tem essa dificuldade. Ou, de repente, assim, eu tenho ali as minhas redes sociais, mas eu consigo me programar. Eu consigo fazer ver as aulas, fazer os exercícios, eu consigo fazer a minha graduação sem me distrair, sem com que as minhas redes sociais tomem ali o meu tempo, a minha distração, então eu consigo conciliar. Ótimo, se você é esse perfil de estudante que consegue conciliar, isso é muito bom, porque você vai ali manter os seus horários, o horário que você acorda, o horário que você vai trabalhar, o horário que você, de repente, tem filho, tem família, tem a casa, o horário que você vai estudar, e ali o seu lazer, um momento que você vai conseguir ali distrair, ver um vídeo, mas que você não vai perder o seu foco. Então a gente precisa entender, nós como estudantes, qual que é o nosso perfil. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Porque tem o pós e tem o contra também. Tem o que é positivo e o que é negativo, né, do estudo EAD. Então você precisa entender qual que é o seu perfil antes de tomar essa decisão. Uma outra opinião, pessoal, mas aí, meus amores, é uma opinião pessoal, tá? Eu acredito que alguns cursos, eles não devem ser feitos de forma EAD por conta do contato que a gente precisa durante a graduação ter com as pessoas. Eu vou citar um exemplo que eu tenho essa experiência porque eu vivenciei essa experiência. A minha primeira graduação eu fiz totalmente presencial. E eu falo assim que são 3 graduações em 3 momentos da minha vida, e as especializações em momentos diferentes da minha vida. A primeira, eu fiz uma graduação que ela lida diretamente com pessoas. Ela é voltada, ela é focada diretamente à saúde dessas pessoas. Então, assim, na minha opinião, cursos da área da saúde, enfermagem, medicina, odontologia, engenharia, são cursos, a engenharia, por exemplo, mecânica, civil, né, que você vai construir, você vai lidar diretamente com pessoas, você vai tratar da saúde bucal dessa pessoa, você vai tratar da saúde mental dessa pessoa. Na minha opinião, são cursos que eu não faria de forma EAD, porque você precisa ter o conhecimento prático, mesmo que você tenha que abdicar de algumas coisas e priorizar a sua faculdade. Acredito que essa vivência com as pessoas vai te proporcionar muito conhecimento. Quero fazer uma engenharia de forma EAD. Tem engenharia de software, tem engenharia da informática, tecnologia da informação, da comunicação. Tudo isso você consegue fazer de forma EAD. Mas será que uma engenharia civil, você vai ali colocar a mão na massa de fato, fisicamente da matéria? Será que só EAD? Né? De repente ali um híbrido, né? Mas é algo a se pensar. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Estou expondo para vocês qual que é a minha opinião. Então, assim, na minha opinião, existem alguns cursos que eu não faria de forma EAD. A primeira graduação que eu fiz, na época eu era solteira, eu não tinha filhos, eu fiz de forma 100% presencial. E foi ali na vivência, no dia a dia, foi dentro da clínica, foi fazendo estágios, que eu tive muita oportunidade de aprendizado.
A segunda graduação, ela é uma graduação que envolve a parte administrativa, mas também envolve gerir e gestão de pessoas. Eu estava em um outro momento que eu também não era casada e não tinha filhos. Então eu fiz de forma híbrida, porque eu fiz junto com a primeira. Então nos dias que eu tinha janela da primeira graduação, eu ia para a segunda, né, nos dias de folga. Nos sábados eu fazia muito trabalho, então eu ia ali 1, 2 vezes por semana nessa segunda graduação. Era uma graduação tecnóloga de uma formação de 2 anos, a primeira foi de 5 anos, então eu consegui conciliar. E a terceira graduação eu já estava em um momento completamente diferente. Eu já era uma pessoa com mais responsabilidades, eu já estava dentro de um relacionamento sólido e já era mamãe, né? Então eu já tinha o Miguelzinho, já tinha as minhas responsabilidades de casa, minhas responsabilidades de mãe e não conseguia de maneira alguma ir para uma faculdade, né, de forma ali presencial. E às vezes é esse momento que você está passando, o momento de não conseguir fazer uma graduação presencial, por exemplo. Nesse momento, a graduação 100% EAD, ela me ajudou a realizar esse sonho e ela me proporcionou mais uma formação sem precisar estar lá, em uma instituição que é da minha confiança e que eu sei que é reconhecida pelo MEC, que tem autorização, que eu vou ter o diploma e eu consigo conciliar os horários. Para vocês entenderem, meus amores, eu fiz essa terceira graduação nos meus horários vagos de intervalo. Então, eu comecei tendo um intervalo um pouco maior, em 3 horas de almoço, e eu fazia a minha graduação, os meus estágios, todos dentro do meu horário de intervalo. Às vezes você tem 1 hora de almoço, você almoça ali rapidinho, tem 40 minutos por dia para estudar. Né? Então você vai conciliar, porque é mãe, porque chega em casa, tem um filho mais velho, tem esposo, tem esposa, tem família, né? E você vai deixar de realizar o seu sonho, de terminar o seu ensino fundamental, de terminar o seu ensino médio, de fazer uma graduação, uma especialização, só por falta de tempo? Então é algo que a gente precisa se pensar, né? O tempo eu consigo administrar mediante a tantas coisas que eu faço. E o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma instituição que me garanta, que não seja furada, uma instituição que me garanta um certificado, que me garanta um reconhecimento, que me garanta muito mais um ensino de qualidade, professores de qualidade e que me capacite para isso. Segundo, qual que é a parte prática? Eu vou ter contato prático? Eu vou ter suporte? Então eu tenho dificuldade de me concentrar. Eu vou conseguir abdicar dessas coisas? Eu vou conseguir não procrastinar e de fato focar na minha graduação para ter uma formação de qualidade? O ensino EAD, ele é 50%. Ele é instituição e aluno. Os dois. A instituição precisa garantir e o aluno também precisa ter disciplina e autonomia. Afinal de contas, você vai gerir o seu tempo. Você precisa usar o seu tempo ao seu favor. Então, todo momento de horas vagas, todo momento ali que você tem disponível, você precisa focar na sua formação. Afinal de contas, isso tanto para o presencial quanto para o EAD, quem faz a faculdade é o aluno. Então, nós somos responsáveis pelo nosso conhecimento. E essa terceira graduação que eu fiz 100% presencial, não era nenhuma engenharia, nenhuma odonto, não era ali uma enfermagem, né? Então era uma faculdade ali mais tranquila nesse sentido de contato com as pessoas. Mas como eu disse para você, de repente, às vezes, vocês querem fazer ali uma enfermagem e consegue um híbrido, às vezes mora muito longe, uma cidade do interior, que não tenha esse curso, que não tenha essa graduação na sua cidade, só tem ali de forma híbrida ou 100% EAD, faça, permita-se, porque no seu caso você não tem um polo presencial, porque no seu caso você tem filho pequeno, porque no seu caso você trabalha o dia todo, e aí se jogue nos estágios, né? Porque o estágio é o que vai te proporcionar esse contato com as pessoas. Amores, eu quero falar sobre algumas instituições, tá? Dica final aí para você que tem interesse, eu torço muito para que você consiga, para que você que chegou a esse vídeo, que tem interesse, realmente faça, não deixe a oportunidade passar. Você que é mamãe, às vezes é um trabalho em home office, é uma graduação, é terminar o ensino médio, é isso. A gente faz por eles, a gente faz pelos nossos, né, os papais também.
você que é jovem, você tá fazendo pro seu futuro, independente da sua idade, você que tá aqui nesse vídeo, tá? Eu vou deixar uma dica aí com todo carinho, são algumas instituições que eu sei que são reconhecidas, que são autorizadas e que têm ótimas qualidades, algumas com que eu conheço mesmo, né, que eu já passei de alguma forma, seja algum curso, alguma coisa, eu vou deixar algumas dicas, lembrando que não é marketing, tá? Eu não tô recebendo nada pra isso, mas é uma dica mesmo pra vocês. A gente sabe que tem milhares por aí. As universidades de todo o Brasil, às vezes, elas ofertam cursos de vagas remanescentes que sobram e elas colocam no EAD, tem muita coisa. Então, pesquisa universidades aí da sua região, do seu estado, né, que tem altíssimo nível de qualidade e que ofertam alguns cursos na modalidade EAD, principalmente para alunos que moram no interior e não conseguem fazer de forma presencial. Isso para toda a modalidade, seja do ensino médio, a especialização, a mestrado. Você consegue fazer de forma EAD, híbrida, ou presencial, mas a gente está focando aqui no EAD. Mas vou falar de algumas particulares que também são muito boas, que eu conheço e que eu sei que são boas, tá? Mas a gente sabe que tem diversas outras que é só você pesquisar. Mas tem vontade, pesquisa se ela é uma faculdade autorizada, uma faculdade reconhecida pelo MEC, uma faculdade que já formou turmas anteriores no mesmo curso e que você sabe ali que as pessoas comentam positivos, lá tem os links de avaliação, né, que tem uma avaliação no MEC, qual que é a nota dessa faculdade, isso te respalda, tá? Mas vamos lá, então, faculdade de Unicesumar, faculdade Unifil, PUC, faculdade UniBF, que tem um programa de aceleração quando você já tem uma outra graduação, você consegue ali fazer uma eliminação de matérias. Faculdade aqui na minha região, né, tem algumas outras também, mas tem a Uniaselv também, que o pessoal fala muito bem dessa universidade, né? Então são diversas faculdades que temos aí particulares que ofertam essa modalidade EAD e que é sim muito bem vista, que é bem aprovada. A gente sabe que tem infinidades aí, faculdade metropolitana na região de São Paulo, né, que são benquistas e que são aprovadas. Pesquise qual que é o melhor curso, qual que é o seu perfil de estudante e qual que é a melhor faculdade ou universidade que vai se encaixar com o seu perfil, com a sua região e com o seu bolso. E aproveite essa oportunidade, não deixa passar, tá bom, meus amores? Um beijo pra vocês, espero que tenham gostado. Não esqueça a inscrição no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!